Cada um com. Alô, alô. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da manhã de hoje, assim, bem felizes, né? Porque estamos na casa de Jesus. E quando a gente está com Jesus, quanta alegria, né? Então, a gente fica muito feliz por estar aqui hoje, todos vocês junto conosco, para nós estudarmos mais uma vez essa doutrina de amor que nos ajuda e nos leva para frente, nos impulsiona, dando força e coragem, né? Então, a gente tem que já lembrar a todos que o celular, para que quem tiver com os celulares ligado, que possa estar colocando em modo silencioso ou desligando, porque a gente precisa estar com a atenção assim, voltada para o nosso dia de hoje, nossa manhã de hoje, que é estudos. E estudos a gente precisa estar bem atento para não perder nada, né? E como a gente vem falando, esse mês de novembro nós estamos estudando Jesus no Lar. É um livro bem bacana, tem temas maravilhosos, e hoje o nosso irmão Guilherme vai estar nos trazendo o tema O Talismã Divino. Então, o nosso Guilherme hoje vai nos trazer esse tema, precisamos estudar. Será que existe mesmo esse negócio de talismã? Será que isso aí não é uma superstição, talismã? Né? Que a gente fica meio assim, no Espiritismo tem isso, vocês têm pé de coelho, as pessoas sempre perguntam, né? Vocês acreditam que passar debaixo da escada também é tudo superstição, então a gente tem que estudar para saber realmente, né? Então o Guilherme vai nos trazer estas colocações e algumas coisas mais que a gente não tem assim noção, né, de tudo que a gente tem que estudar na doutrina e a gente se perde às vezes, estuda, mas esquece. Então a gente vai estudar hoje com o Guilherme e na terça-feira, dia 14, nós teremos a nossa irmã Rosa Silveira nos trazendo o tema Os Mensageiros Distraídos. E no próximo sábado, dia 18, nós teremos o nosso irmão Marcos Vinícius com o tema O Pacto Áureo. No dia 21, terça, A Força da Gratidão. Estaremos estudando com a nossa irmã Aparecida do Céu. E no dia 25, sábado, Os Sinais da Renovação, com o nosso irmão Lauro, que está aí conosco hoje, né, Lauro? Vai estar no dia 25 também, estudando conosco, nos trazendo essas colocações. E finalizando o mês, nós teremos no dia 28, terça-feira, a nossa irmã Bárbara Dutra, com o tema A Visita da Verdade. Então, todo esse mês estamos estudando bastante, é importante estudarmos e a gente gosta muito. Então, a gente convida todo mundo para estudar. E falando em estudo, nós temos as nossas atividades de estudo. Às quintas-feiras, o Livro dos Espíritos, às 19 horas.
E às 20 horas, o livro dos. Estamos estudando mediunidade, né? Temos um livro, é um estudo mais ou menos sistematizado. A gente estuda alguns livros e estudamos bastante. Mediunidade é importante estar estudando. Então, a gente está com um grupo legal, mas quem quiser convidar um vizinho, um amigo, um parente que queira. Ah, eu gostaria de estudar mediunidade, eu estudei, quero saber o que é. Traz para a nossa casa. A gente está sempre com as portas abertas para estudar. Então, venham estudar conosco também mediunidade nas quintas-feiras, às 20 às 21. E no sábado nós temos a evangelização das crianças, 9 horas da manhã. Também temos os jovens, primeiro e terceiro sábado, encontro de estudos com os jovens de mocidade. Então, quem tiver o jovem aí, fica meio incerto, né? Eu entrei na mocidade, não era nada jovem, mas não em corpo, né? Mas em espírito, sim. Então, eu adorava estudar com os jovens, que o jovem é questionador, né? Eles trazem umas coisas e a gente fica assim, meio, meu Deus, que confusão. Mas é legal, é muito bom. Então, venha estudar com a gente, os jovens, né? E quem queira também estar assim, nos ajudando e participando desse estudo também é bem legal. Então, primeiro e terceiro sábado, encontro com os jovens. E nas terças-feiras e nos sábados nós temos o ESD. Hoje não teremos especificamente o ESD, porque nós teremos a nossa reunião de trabalhadores. Então, a gente não vai ter o ESD hoje. Mas todo sábado estamos aqui às 10h45 estudando o ESD. Para quem não pode estudar às terças. Porque às terças o nosso estudo é às 19 horas, é o estudo paralelo com a nossa reunião aqui. Então, quem quiser vir estudar às terças também, às 19 horas, estamos aí estudando. Então, toda a nossa casa tem aí esses estudos, a gente precisa estar divulgando e estudando aí bastante. Que a doutrina é isso, estudo, né, gente? E prática. Então, a gente estuda aqui e vamos praticar com os nossos irmãos, né? Desenvolvendo aí todos esses estudos lá com os nossos irmãos. E a gente continua aí com esse pedido de doação. O que seria isso? Ah, Rose, o que você quer que a gente doe? Casca de legumes, frutas, isso tudo não cítrico, tá, gente? A casca de frutas não pode ser uma fruta cítrica, mas a casca de legumes você junta. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas como é que eu vou fazer? Põe numa sacolinha, num potinho, põe na geladeira. Quando vier para cá, traz a casquinha. A gente tem um depósito ali atrás, a gente coloca lá. Se não quiser ir ali e for à noite, pode deixar aqui perto da cozinha que a gente mesmo leva para lá e coloca, tá? A gente também tem o pó de café e a casca de ovo. Então, tudo isso a gente utiliza na nossa compostagem para a nossa hortinha ali. Quem ainda não foi, pode ir lá visitar o nosso terreno ali do lado, é bem bacana. Tem flores, tem fruta, tem verdura, olha que legal. Tem legumes, ó, já tiramos uma berinjela bem bonita de lá, gente, que delícia. Você comeu, né? A Lili já comeu lá, depoimento da Lili, comeu a berinjela. Tomatinhos, então é muito legal e a gente está cuidando da natureza, né, gente? Então, quem puder estar trazendo essa casca de ovo, pó de café e as cascas de legume com as frutas, pode trazer para nós, a gente faz aí. E depois a gente também pode fazer uma visitinha. Acabou a reunião, quer dar uma olhadinha ali no nosso terreno, vai lá. É um lugar, um ambiente maravilhoso, gostoso mesmo. Quem está aqui sabe e comprova tudo isso que eu estou falando. E eu gosto de falar também da nossa Rádio Rio de Janeiro. Quem puder estar ouvindo, 1400 AM, a rádio está ligada 24 horas para toda a família, tá, gente? Ah, não vou ligar porque meu filho vai ficar ouvindo. Gente, tem música de criança, tem música de adulto, tem palestras maravilhosas. Então, a rádio é para todo mundo da família, tá? Então, podem ouvir à vontade. Até nas madrugadas, quando a gente está assim, com uma idadezinha, a gente perde sono, né? Fica preocupado com alguma coisa, vai lá, liga o rádio, ouve uma palestra legal, às vezes tem reprise, é muito importante isso, tá? Então, depois de toda essa nossa primeira parte de divulgação, nós vamos fazer aí a leitura da página do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, a lição número 88. Caindo em si. Caindo, porém, em si. Lucas 15, 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis.
outras personagens da Boa Nova, porém tornaram-se assim a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasiásticos, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Graças a Deus. Então, com esta mensagem que nos alerta, que nos ajuda, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso irmão maior, nosso amigo, companheiro de todos os dias, todas as noites, todos os nossos momentos de aflições. Estamos aqui contigo, Senhor, nesta manhã ensolarada, calorosa, mas de muita alegria, de muita satisfação de estarmos em tua casa mais uma vez. Pedimos, Senhor, a proteção e o amparo para todos os nossos irmãos aqui presentes, para todos aqueles que vêm até nós nesta manhã, em pensamento, em presença, pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, que eles possam encontrar, Senhor, o abrigo, o aconchego, a tranquilidade na tua palavra, nos teus ensinamentos. Que o teu amor, Senhor, se faça presente por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que não puderam chegar até nós, que ainda não te compreendem, que ainda estão tão distantes, Senhor, ainda se degladiando por coisas tão ínfimas, tão insignificantes, pois sabemos, Senhor, que a importância do teu amor por nós, da nossa condição ainda de pequeninos que somos, mas que ainda procurando, Senhor, encontrar, através do teu evangelho, todas essas explicações, todos esses nossos momentos de aflições, compreender melhor tudo o que passamos. Por isso, Jesus, te agradecemos pelo nosso dia, pela nossa semana, e que possamos ter uma manhã tranquila de estudos, de reuniões de trabalhadores, com muita clareza, com muita paz e equilíbrio. Pedimos em especial pelo nosso irmão Guilherme, que nesta manhã vem nos trazer os estudos, que ele possa ter a intuição, o amparo dos amigos espirituais e continuar sempre, Senhor, perseverante no bem, para junto de todos nós trazer o teu evangelho de luz. Que assim, Senhor, que a tua paz e o teu amor permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja.
Assim, eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme, que vai nos trazer os estudos da manhã. Bom dia a todos. Hoje o estudo vai ser desse livro, né, Jesus no Lar, no capítulo 22, cujo título é Talismã Divino, ou Talismã Divino. Tabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Quem não quer, né? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandece ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheirismo em discordância. Descerra passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta, e após sorrir complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam as expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou bem-humorado: Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto. Quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, eu quis até ler na íntegra, né, porque é um texto bem bonito e faz a gente pensar sobre algo que normalmente a gente não pensa, né? O quão precioso é, ou quando a gente até às vezes sente que ele é precioso, né? Mas acho que a gente não dá a importância que ele tem nos momentos, né? Então, porque a gente vende, né, o nosso tempo, a gente doa o nosso tempo, a gente fala: hoje eu vou te dar um pouquinho do meu tempo, como se fosse algo bem precioso, mas às vezes a gente não olha para esse tempo como um campo onde a gente vai semear o que a gente vai colher, onde a gente vai semear as nossas venturas e desventuras, né? Então, muitas vezes a gente esquece que tudo isso que vem de bom e de ruim para a gente é fruto de uma semeadura, né? E assim, até as coisas que a gente considera ruins, né, não são de todos perdidos, porque
pai é um ótimo lavrador, então ele usa, assim como as tempestades, né, irrigam e fertilizam o solo, né, as tempestades que nós criamos para a nossa vida, ou que as contingências mesmo da evolução criam, elas fertilizam, né, o nosso espírito, eles nos fazem florescer. Eu ia até trazer aqui no Livro dos Espíritos, fala, né, dessa questão do talismã, né, que a gente às vezes acredita que existe um talismã, né, tem lá nas questões, acho que é por ali da 555, mas ele vai falar que, na verdade, muitas das vezes é mais a concentração, né, o nosso desejo que a gente empenha ali, que faz o efeito, atrai ou desatrai espíritos que podem nos ajudar. Mas aí eu trouxe alguns textos que falam sobre tempo, né, e o primeiro deles é um texto, se eu não me engano, esse texto aqui, é porque eu imprimi da internet, né? Eu peguei o livro online e normalmente eu anoto aqui em cima, mas pela estrutura é do Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do Chico Xavier, né? Que ele psicografa o Espírito Emmanuel. Então, nesse livro, ele sempre traz algum trecho bíblico e o comentário, né, do Emmanuel sobre. Então, o trecho que ele trouxe aqui é: aquele que faz caso do dia, patrão, Senhor o faz. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus, né? A gente às vezes tem isso, né? A gente não só abusa disso, mas julga que todos os benefícios que a gente recebe, Deus deve para a gente, né? Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Então, assim, muitas vezes a gente, de fato, né, mata o tempo. O termo está até acertado, porque a gente não usa em nada de bom, nem para si, nem para o outro. Eu não estou falando que assim, a gente não pode relaxar. Olha só. Tem uma frase do Chico, o que mais incomodava o companheiro na chegada espiritual é o tempo que perdeu. E não utilizou. Sim, né? É verdade. A gente utiliza muito mal esse tempo. E aí, muitas vezes, a gente acha que o descansar é perder tempo, mas não é. Mas o que a gente faz durante esse momento de descanso? Né? A gente, de fato, descansa porque às vezes a gente se cansa mais, né? Então, assim, utilizar o tempo de forma disciplinada é importante, né? Porque a disciplina, ela não é uma prisão, né? Ela é a chave da prisão. Porque aí você entra, sai quando quer. Eu falo isso que eu sou o cara mais renovado do mundo, porque eu sou indisciplinado aos altos níveis, assim. E eu me perco no tempo e tudo mais, mas, assim, tentar aproveitar é importante. Nem fala. A gente acaba matando esse tempo. Então, a velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. No mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano nas execuções das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem
aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, temos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, entregar o uso desse tempo às leis divinas, né? Não é que necessariamente a gente vai passar todo o tempo dentro do centro espírita ou da vertente religiosa que você viver, né? Que você acreditar que é ideal. Mas é que a todo momento a gente deve viver as leis divinas. Não porque é uma prisão, mas porque elas nos fazem bem viver. Por mais que às vezes nos pareça ali que ocorre um sacrifício, né, do nosso tempo, na verdade é um investimento, né? Se a gente pensar em um agricultor que gasta o tempo dele capinando, lavrando, abrindo as covas, estudando se aquilo é a melhor oportunidade ou não, se aquele é o melhor momento ou não também para lançar aquela semente. Eu falo que eu falo porque eu tenho que escutar. Porque esses dias mesmo, né, no trabalho, eu fiz uma horta com as crianças, assim, né? Dei o pontapé inicial. Aí, depois que eu fiz os buracos e tal, plantei, eu vi, né? Foi ontem, na verdade, e aí eu vi que não ia chover sábado nem domingo. Eu falei, dificilmente essas plantas vão sobreviver. Assim, eu molhei bastante, fiz uma caminha aí de palha protetora para evitar a perda d'água. Mas eu falei, agora a gente vai falar com as crianças da importância de uma irrigação automatizada, porque eu não olhei. Então, às vezes, olhar se aquele é o momento certo de lançar aquela semente, de colocar aquela muda, né, no lugar ali, é o ideal. Se a gente pensar na nossa vida, é importante, né? Mas a gente também não perde as oportunidades, porque é a oportunidade também de entender que naquele momento a gente agiu de uma forma errada, ou vai ver o que acontece, né? Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de confiança aí. Mas, de uma forma geral, então, a gente tem esse mau uso do tempo, né? E a gente deveria melhorar ele e botar esse tempo a serviço, né? Então, ainda também aí no livro, se não me engano, esse é o Religião dos Espíritos, a gente tem um outro texto que é tempo e serviço. Então, terminando a tarefa de cada dia, podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas. Tempo de higiene, conheceste os mais finos produtos da asepsia, na asepsia necessária a teu conforto. Tempo de lanche, conheceste o café mais saboroso ou o leite mais puro. Tempo de dever, conheceste os melhores cálculos e as técnicas mais justas, valorizando o próprio interesse ou mecanizando as próprias atividades. Tempo de perfeição, conhecestes os acepes mais agradáveis ao paladar. Então a gente prova, né? Então assim, nesse tempo a gente também pode, né, acho que olhar para as coisas que nos são dadas e apreciar, né? Porque eu acho que isso também é um jeito de louvar, né, a Deus, quando a gente aprecia a sua obra e os seus benefícios. Conheceste as pessoas e problemas, assuntos e comentários, convites e propostas que ainda agora te batem mentalmente as portas do espírito, né, no tempo de conversa. Tempo de distração, conheceste passeios e entretenimentos diversos. Tempo de leitura, conhecestes noticiários e livros, escolhendo reportagens e autores que mais te alimentem as emoções. Tempo de repouso, conhecestes os mais adequados processos de descansar, preferindo leitos ou poltronas, redes generosas ou bancos acolhedores ao ar livre. Conhecestes, assim, algo de tudo que representa conforto e segurança. Entretanto, fazendo o inventário de teus impulsos e palavras, movimentos e ações, recorda que a lei divina te conhece igualmente. E aí é a parte que vem a chamada. Não por teu nome, nem pelo espaço que ocupas. Não por teu título, nem pelos direitos que te competem. Não por tua crença religiosa, nem pelo consolo que ele te dá. Não
pela extensão de teus dias, nem por teu grupo doméstico. Na esfera superior és visto pelo que fazes. E como divina bondade te deixa livre para fazer o bem, né, o auxílio que presta ao bem dos outros, é a nota de crédito em tua ficha. E como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti limitar o repouso, olvidar o que seja inútil e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem e seres, assim, mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus. Então, esse tempo também de servir é importante, né? E Jesus fala, né? Tem a passagem da figueira, né? Da fruta, da árvore ali, que não dá os frutos que são necessários. E, de certa forma, a gente é queimado, né? Lançado às trevas exteriores quando a gente não age da forma que deveria. A gente sofre, a gente não é queimado pela bondade divina, pelo amor divino. A gente é queimado porque a gente se recrudesce, a gente se imanta no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa raiva, em tudo, né? Então, quando a gente não serve, quando a gente não está ali no momento de servir, não usa esse tempo para servir, a gente se prende, né? A gente fica no monoideísmo ali, nas coisas que a gente deveria deixar passar. E esses dias, né, falando novamente, né, de quando você fala para escutar, esses dias eu estava chateado com uma situação e tudo mais, mas aí eu estava atendendo uma criança assim, que estava bem triste, né? Ali eu estava corrigindo deveres, tinham que fazer muitos deveres, porque eles gostam de procrastinar. Eu não posso nem julgar eles, mas eu sou obrigado. Então eu fico ali brigando com eles para eles fazerem, estimulando. E aí eu tinha dado um prazo assim, aí um dos que sempre faz assim, chegou e falou comigo que não ia, que ele falou assim: eu copiei dessa vez. Aí eu falei com ele: não, a gente não pode. Eu vi que ele estava assim, nesse momento que a gente está chateado, é que a gente tem que trabalhar mais, porque, né, a gente sai daquela ideia fixa, a gente para de pensar naquilo que é o nosso problema e arruma uns outros problemas para resolver. Eu falei: você ia responder as questões, ia sair dessa ideia, daqui a pouco você ia começar a conversar, ia deixar aí. Aí eu terminei de falar isso para ele, falei: agora está na hora de eu escutar meu conselho. E aí, a partir daquele momento ali que eu me escutei, né, provavelmente veio de fora, eu falei: é verdade, né? E parei de ficar muito preso aqui. De vez em quando eu volto, porque eu sou reclamador. Eu sei que não é certo, não é o ideal, mas às vezes a gente fica, né? Mas quando a gente se pega a trabalhar, ia servir, ia ajudar alguém, e às vezes não estou dizendo que precisa ser um serviço voluntário, mas no nosso próprio serviço de trabalho, onde a gente é remunerado, se a gente faz aquilo com concentração, com dedicação, é lógico que nem sempre a gente faz, né? Mas quando a gente faz nesse sentido de dedicação, de concentração, de querer o máximo, fazer o máximo de bem, por mais que você está sendo remunerado, aquilo também é uma oração, isso também é uma prece, né? Está até no Pensamento em Vida, não lembro agora qual é o capítulo, mas ele fala em si disso, né? Então, muitas vezes, ao usar mal o nosso tempo, a gente deixa espaço para ser tentado ali a agir de uma forma que não é a ideal, né? Então, a gente é tentado, né? A origem das nossas tentações, elas estão no nosso próprio espírito, né? Nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos egoístas. E o desejo em si, ele não é errado. Para onde esse desejo aponta, né? Para onde, na verdade, esse desejo, junto com a vontade, impulsiona o nosso barco, é que é o problema. Então, se a gente deixa um tempo ocioso, ou um tempo que a gente até trabalha, mas de uma forma totalmente egoísta, para onde o nosso barco está sendo impulsionado? É lógico que é melhor trabalhar, mesmo de uma forma egoísta, assim, né? Mas que a gente ainda produza algo de bem e bom, porque o Emmanuel até tem uma página também, que é o Errar para Acertar, né? Eu não lembro o título em si, mas ele fala exatamente de que a gente comece meio que errando ali e depois a gente vai acertando no caminho, se direcionando no que é
de verdade. Até porque a gente é atraído. Quando a gente trabalha no bem, esse bem atrai a gente para ele, né? Porque é uma luz. A gente vai que nem o mosquitinho. Está lá no livro, né? Que a gente é atraído, né? Que é gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Ou seja, a gente sempre vai olhar para a luz. A gente sempre vai olhar para a luz. Uma hora essa luz, quanto mais a gente bebe dessa fonte, mais sede dela a gente tem. E a gente, na verdade, tem sede, a gente bebe mais dela porque a gente fica, na verdade, saciado, né? A gente é saciado pelo conhecimento das leis divinas e pela execução dela. Então, é por isso que a gente, em algum momento, vai, né? Cristo até fala que a gente pode escolher agora ou daqui a milênios. Está no nosso querer. A gente vai. Deus dá todo o tempo. Mas o que acontece? Em algum momento a gente começa a viver as consequências do nosso atraso. É como alguém que não quer fazer algo, né? Você fala, eu não vou fazer o almoço, eu não vou fazer o almoço. Você vai deixando de fazer o almoço. Mas quando chegar na hora do almoço, você vai ter fome e não vai ter comida. E aí? Né? E a gente vai passar um pouquinho de fome até conseguir preparar o almoço. Então, às vezes, a gente deixa de agir, deixa de construir as possibilidades, né? E deixa de ter à mão o que é possível. Então, usar bem o tempo é importante por causa disso. Porque as possibilidades que o tempo dá, elas também desaparecem. Ou pelo menos elas se transformam. Então, muitas vezes a gente deixa de aproveitar e aí a gente tem recursos que não são os melhores. É igual se a gente falar assim, vou fazer almoço, não tem nada em casa. Se você for comprar assim que o mercado abriu, você tem uma leva de verdura, de legumes ali, de alimento. Mas as pessoas vão aproveitando essas oportunidades. Quando chega ao final, se você deixar para ir lá no final do dia e comprar o legume e a verdura, já está tudo meio que acarecadinho, assim, né? Já está as folhas mais queimadas, o legume mais feinho. Então, só no novo momento a gente tem aquela nova oportunidade. E assim é com os nossos... Eu não digo nem só com a nossa vida material, com a nossa encarnação. Porque os espíritos que estão junto com a gente, eles evoluem, eles seguem. Eles podem até de lá ajudar a gente, mas eles já podem não estar mais com a gente do jeito que eles estariam. E aí, a gente tem que pensar no que a gente semeia. Por quê? O que a gente semear é o que a gente vai colher. Então, o nosso tempo é o momento da nossa semeadura, é o momento em que a gente trabalha, que a gente usa. E até essa expressão, né, de tempo é dinheiro é para mostrar que o tempo é um recurso. Assim como ele pode ser um recurso financeiro, ele é um recurso de vida. Então, como é que a gente está aproveitando esse tempo? Né? E mais, olhar para isso como um espírito imortal que a gente é. Então, o tempo agora... não, mas eu já passei do tempo para isso. Não, você é um espírito imortal, começa agora, continua lá no outro plano e você vai. Na próxima vida você dá andamento ao trabalho, né? Ou, não, agora eu estou muito novo, mas e aí? Vai parar? Né? Vai ficar parado? Será que a vida vai manter aquelas oportunidades? A gente que acaba educando jovens, né? Apesar de eu não ser pai nem nada assim, eu só sou tio e professor. Mas a gente sempre fala, né? Assim, é uma coisa que eu sempre pego assim no pé deles, né? Às vezes nem levo a sério, porque eu sou bastante fanfarrão. Mas assim, eu falo com eles, as oportunidades da vida somem. Eu sempre falo assim que eu falo assim como alguém que também aprendeu, né, nas minhas vivências. Às vezes a gente vai achando que aquilo ali vai se manter para sempre, mas a vida vai mudar. Oportunidades vão ser levadas. Então a gente tem que usar o máximo do recurso que a gente tem, né, de oportunidades da vida no momento em que eles se apresentam, porque amanhã ele pode não mais se apresentar e a gente também vai se tornar mais maduro. Então a gente tem que ganhar as experiências, entender que o tempo avança e que a gente não pode mais ter certos comportamentos porque a gente já avançou no tempo e no discernimento, né? Não esse tempo só com essa dimensão de
vamos dizer assim, física, né? Mas o tempo mesmo de crescimento. E aí a gente vai ver que a maior parte das nossas aflições, elas são criadas por nós como um investimento, né? Então, tem esse texto, que é um texto que eu gosto bastante, também está no Religião dos Espíritos, que é do Francisco Cândido Xavier. Eu não lembro se esse é do Emmanuel também, psicografia, né? Do Chico, mas pelo Emmanuel. Aí vamos lá, examina a própria aflição, é o capítulo 10. Examina a própria aflição para que não te converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. E eu acho que quando a gente examina a nossa própria aflição, a origem dela, né, a terapia ajuda nisso também, né, uma das funções ali, a gente pode incidir também numa solução. Mas o próprio raciocínio lógico. Então ele vai falar aqui, todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo se chama egolatria. A aflição do vício se chama delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Então a gente planta, né, as nossas aflições. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. Então, às vezes, a gente está vivendo ali aflições, né, criando para nós mesmos aflições por coisas que a gente cultiva. Né? O termo é esse mesmo, porque a gente planta e rega e toma conta. Às vezes a gente toma conta para ser agressivo. Às vezes a gente fala, ó, eu vou ser, quando eu lidar com aquela pessoa, eu vou enfrentar ela desse jeito aqui. Tu planeja, às vezes você planeja por horas como é que você vai agressivar o outro. Nem sei se existe agressivar, mas como você vai ser agressivo com ele. Como você vai fugir de uma certa situação, né? Às vezes você cultiva aquela inveja ali, ó, você fica, mas o fulano tem aquilo. Você não pensa, né? Como é que eu vou fazer para conseguir aquilo? Porque não tem um problema a gente ter uma certa medida de ambição. O problema é quando aquilo é uma inveja desmedida. Você não quer nem que o outro tenha, né? Se fala, nem quero que você me mostre isso daí, porque me aflige. A indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Essa questão aí da queixa, ó, eu gosto de queixar, mas eu já começo agora a fazer o quê? Quando eu, às vezes, faço trabalho me queixando, porque aí daqui a pouco o trabalho já te pega mais, você já para de se queixar, vai fazendo trabalho. Quando você vê, já terminou até a causa da sua queixa. Uma vez eu estava aí numa coisa que eu tinha que fazer um projeto, eu falei, não, eu fiquei reclamando, não sei o quê. Aí depois eu parei, eu pensei, quer saber? Não vou ficar me queixando, não. Vou fazer logo isso. Quando estiver pronto, acaba o motivo da pessoa reclamar, eu paro de me queixar e o problema está cessado. Se a gente pensar, às vezes é mais útil fazer isso do que ficar lá reclamando incessantemente daquilo. Ou às vezes o trabalho acaba com a tua energia para se queixar. Você já desvia a energia da queixa. A aflição da impaciência chama-se intemperança, né? Então, às vezes, a gente fica, né, impaciente e tal. No trânsito, então, quase não acontece, né? E, assim, às vezes, um bom planejamento, uma boa disciplina, né? Eu brinco que uma vez eu já me peguei orando para o sinal abrir. Eu falei, é só esperar. Eu falo, é só esperar, o sinal vai seguir aquele tempo. Né? Mas eu falo que eu sou meio louco, assim, com o tempo, então... Quando eu saio, assim, às vezes eu saio atrasado. Aí agora eu já, às vezes, me pego assim, eu falo, vai adiantar o quê? Eu vou ficar nervoso com o cara
vou brigar, né? Às vezes a gente fala até palavras infelizes. Quando a gente vai estudando, né? Às vezes a gente já fala uma palavra infeliz e fala, mas que Deus abençoe ele. Pede desculpa para Deus. E, assim, a gente para e raciocina, vai adiantar o quê? Às vezes isso vai gerar um acidente. E quantos acidentes a gente não vê gerados assim? Em que a pessoa quer colar no outro ou quer ultrapassar de um jeito, gera um acidente e nem chega onde tem que chegar. Ou gera um prejuízo maior. Às vezes fala assim, não, eu vou perder tantos reais se eu chegar atrasado. Bate um carro, perde 10 vezes mais, machuca alguém, olha que caos pode gerar, né? Então, a aflição da sua velhice chama-se miséria. Então, assim, às vezes a pessoa até tem, mas vive numa miséria que não precisa ser material, não. Às vezes a gente não quer dar um alento, um carinho, e isso gera uma miséria moral pra gente. Às vezes o outro está precisando, às vezes ele precisa de uma caridade, né? Porque às vezes a gente entende a caridade só como alimentar, dar um pão, dar um dinheiro, mas às vezes o nosso tempo que a gente cede ali para o outro, em escutar ele, em falar com ele, em ser gentil com ele, em decidir não dar um tapa na orelha dele, já é algo assim, uma caridade maior, não só com ele, mas com a gente também, porque a gente deixa de viver certas experiências. Às vezes, como você planta uma semente, isso volta para você, né? Enquanto uma plantinha ali também de amor. Às vezes não é nem aquela pessoa, às vezes é outra pessoa que fala, ó, pô, mas até o fulano que trata ele mal, ele trata bem, ele é um cara legal, vou ajudar ele, é uma pessoa legal. Então, assim, a gente vê que esse uso do tempo é importante, né? E das suas dádivas, né, materiais ou mentais mesmo. Às vezes você dá, você fica assim, às vezes tem um conhecimento, não quer ajudar o outro, mas sempre tudo que você divide multiplica, né? Então, quando você divide ali aquele conhecimento, depois ele volta o conhecimento, às vezes ele não volta, mas outra pessoa volta para você um conhecimento e nisso você cresce, né? E você passa até a ser bem visto, né? Porque se você pensar bem, quando você olha assim numa universidade, num campo de ciência, são aqueles professores que mais tiveram pessoas, que mais publicaram obras, que mais espalharam o conhecimento, né? Vamos pensar como um recurso, são aqueles que são mais conceituados, né? Aqueles que as pessoas olham e falam, olha como ele é bom, porque ele dividiu o que ele tinha. Porque ele poderia guardar para si, mas qual seria a utilidade disso? E tem várias formas de espalhar, né? Que tem algumas coisas que são mais materiais do que outras. A aflição das injustiças chama-se crueldade, né? Então, quando a gente é injusto, a gente gera essa crueldade ali e isso vai e volta, né? Porque a gente se imanta dessa... Para a gente conseguir ser sempre injusto e cruel, a gente tem que se imantar disso, né? Eu acho que o amor dissipa muito essas coisas. De novo, vou trazer assim, uma vivência assim, de trabalho, que tinha acontecido uma coisa assim, eu tinha ficado muito nervoso com um dos alunos, assim, eu falei, quando eu chegar lá agora, eu vou parar de tratar eles bem, porque estão confundindo as coisas. Aí eu entrei assim, nervoso, né? Eu desci do carro, não dei bom dia, não sei o quê, e eu tinha que ir num lugar, eu fui subindo, aí um veio, me abraçou, falou, me deu bom dia, não sei o quê, brincou. Quando eu cheguei no andar que eu tinha que ir, eu já estava de boas. Eu falei, tudo bem, já fui convencido. Dissipei aqui, porque assim, às vezes a gente vai ser injusto, às vezes a gente vai se permear de raiva à toa, né? Porque foi um momento, foi uma inconsequência, né? É lógico que a gente tem que ensinar que isso não é o ideal, mas, né? Então, assim, às vezes as coisas vêm para... O tempo cura a gente, né? Mas não porque o tempo passou, porque o tempo também pode apodrecer as coisas, mas é porque vem situações que nos ajudam a ver as coisas por outros ângulos. Mas a gente também tem que estar aberto a isso, né? Porque às vezes você pode viver situações em que a ajuda vai vir e você vai fazer questão de ficar deitado na pocinha, se afogando na lama. Que é isso, gente? Às vezes a gente tem problemas que era só a gente levantar da poça de lama que a gente está.
A gente faz questão de cultivar, de ficar ali passando a mão. Se você ficasse paradinho, a lama ia descer, você ia estar numa piscininha. Mas você faz questão de mexer no fundo para aquilo voltar e virar lama, porque você quer ficar na lama, você não quer nem ficar na água, você quer ficar na lama. Então a gente tem que pensar. Então cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos, né, ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é ativar as aflições maiores. É evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos, heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurado os aflitos. Por quê? Quando a gente está aflito, a gente está bem-aventurado, porque a gente está no momento de aprendizado. É o momento em que a gente vai poder superar certas coisas, né? Então, as dádivas espirituais que a gente recebe de Deus, né? Elas vêm para serem usadas. Então, assim como as aflições, elas são semeadas para a gente no tempo, as dádivas espirituais, elas também descem. Elas estão aí, elas sempre estiveram para a gente toma posse delas, né? Então, tem também aí no... Eu acho que esse aqui é Caminho, Verdade e Vida. Também, o texto também é dádivas espirituais. E ele vai falar: e descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, isso aqui é um versículo, né, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus, capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato da esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino que nos exemplifica, tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda: solicito, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou que se guardassem a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversões vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateieis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. E aí, gente, eu vou terminar, na verdade, só citando, né, que, então, como é que a gente vai usar esse tempo e atrair para si, de fato, esse talismã? Como é que a gente vai se manter dessa boa sorte? É cooperando, né? Porque a cooperação no trabalho, no bem, no amor divino, a gente cria para si elos e possibilidades melhores, né? Então, no Pensamento em Vida tem até um textinho que tem um capítulo que é cooperação, e ele vai falar disso, né? Que na cooperação a gente atrai para si a cooperação dos divinos amigos, né? Porque toda vez que a gente entra em sintonia com o bem, né, está sintonizado com a gente se torna maior.
assim com o mal. Quando você quiser fazer o mal, você se sintonizar com o mal, você vai entrar em cooperação com o mal. Então, quando você deseja o mal para alguém, você vai ter ideias que você nem sonhou em ter. Você vai se ver muito mais cruel do que você é. Por quê? Porque aquela crueldade vai ser só sua. Os espíritos que gostam disso vão se unir a você nesse momento. Às vezes, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, como Jesus pediu para a gente, né? Orar e vigiar. Por quê? Às vezes, a gente não faz, mas a gente dá a ideia para alguém fazer. Né? Tem até um caso no livro Sexo e Destino, né? Que é uma obra muito legal, assim, quem puder ler, leia, em que um dos espíritos, que ele era um obsessor, né? Mas ele melhora, e começa a ajudar um espírito ali que ele tinha uma certa afinidade, que estava encarnado, e ainda, né, mas já em momentos de bastante sofrimento, assim, acontece toda uma trama, né, de uma situação horrível, né, bem horrível mesmo, assim, a gente fica até meio no final, assim, dá até uma... E às vezes a gente demora até a entender ali o processo. Os espíritos que estão envolvidos naquele processo, que a gente olha para eles a todo momento como vilões, assim, e eles agem como tal, né? Então eles são realmente, estão imantados ali no mal naquele momento, eles começam a se melhorar e a mudar, a redirecionar o caminho deles. Só que no momento desse, né, alguém age contra essa menina e aí um desses espíritos fala o que ele faria. Então, assim, ele lança e o espírito benfeitor fala, não pronuncie o que você faria. Porque desencarnado, né, a gente se comunica pelo pensamento. Então, os espíritos que estão ao redor e estão num plano mais baixo ainda de evolução, estão voltados para o mal, né, que não basta você estar num plano só de ignorância, eles estão voltados para o mal, decidem executar o que ele faz, e eles levam a outra menina, né, que agiu contra a que ele gostava, ao hospício. E ela passa por um bom tempo e é necessário muito tempo para que isso seja desfeito. E ao contrário disso, agora eu não lembro o nome do livro, existe um caso em que um benfeitor, para ajudar o ente querido dele, ele começa ajudando os malfeitores do ente querido dele. Então ele vai solucionando e cooperando com todos eles para que eles consigam, né, o bem que eles queriam. Então um tinha um irmão ou um parente que estava preso, o outro o parente tinha cometido suicídio, ele vai tentar ajudar, e ele vai ajudando cada um deles. Nisso ele desembaraça essa história de um jeito em que alguns dos espíritos que estavam ali cooperam com ele para ajudar ele a resolver o seu problema. Então, assim, quando a gente olha, né, a cooperação ela gera frutos muito sadios. É lógico, né, que a gente tem que tomar cuidado. Jesus já disse, sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, assim, a gente tem que ter um raciocínio em cima do que a gente está fazendo. Não adianta a gente ser ingênuos, né? Porque a gente sabe que a gente vai como ovelhas no meio de lobos, né? E às vezes o lobo é a gente mesmo. Às vezes a gente é o nosso próprio lobo e às vezes a gente é o lobo do outro. Então a gente tem que pesar ali, né, em que momento a gente foi ovelha e lobo, para não usar esse tempo para destruição, e sim esse tempo para criação. Porque apesar da destruição fazer parte da lei divina, né, as coisas vão se desfazer, mas elas devem se desfazer no processo natural delas, não com o nosso concurso, né, numa destruição danosa que causa prejuízos. Então, pessoal, muito obrigado, né, pela paciência de vocês, por me escutarem aí, darem a oportunidade de eu fazer as reflexões que eu tenho que fazer e ouvir. Espero que também possa ser útil para vocês. Então, obrigado aí, pessoal, e a espiritualidade pelos auxílios e as intuições. A gente que agradece, Guilherme, pela sua posição, pelos seus estudos, né, pelo seu empenho. É importante estudarmos, viu? Nosso talismã é o tempo, né? Então, que todos possam aproveitar bem o seu tempo
então, com esta maravilha de estudos, né, com esses conhecimentos, com esses esclarecimentos todos, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer aos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores que estão sempre nos auxiliando, nos mostrando aí para aproveitamento melhor do nosso tempo, das nossas definições, né, das nossas oportunidades de trabalho. Agradecemos, Senhor, por esta doutrina tão esclarecedora, que nos traz tantos conhecimentos, tantas coisas boas que deixamos para trás, que passamos e não percebemos, mas que tu, Mestre querido, com esta paciência, com este olhar carinhoso, nos trouxe esse consolador prometido. E realmente possamos aproveitar bem todos esses conhecimentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia, com os nossos irmãos de caminhada, conosco mesmo, a observarmos todos os nossos momentos de aflições, todos aqueles momentos que temos confusos no nosso interior, nos nossos pensamentos, que possamos, a partir de agora, Senhor, fazermos diferente, sermos melhores a cada dia, pacientes, tolerantes, benevolentes para com o nosso próximo, que possamos, Senhor, estarmos bem conosco e com o nosso próximo, que ao sairmos daqui, retornar aos nossos lares, aonde formos, levarmos estas palavras, esses conhecimentos, esse nosso novo ser, este novo momento que estamos. Assim, querido Jesus, agradecemos por todas as oportunidades, por todas aquelas que ainda estão por vir, que possamos nos posicionar melhor a cada dia. Abençoe e ampara todos os nossos irmãos de humanidade, por todos aqueles que passam, Senhor, por esses momentos aflitivos, por esses momentos de tribulações, que eles possam estar percebendo, Senhor, a presença do teu amor, do teu olhar carinhoso. Agradecemos também a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Que possamos encerrar o primeiro momento da nossa reunião e passarmos para o passe. E que lá, no momento do passe, possamos ter, Senhor, a energia renovadora do bem através do passe magnetizado, da água fluidificada, e nos sentirmos fortalecidos a cada dia para colocar em prática a tua boa nova. Fique, Senhor, conosco, nos abençoando e amparando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, agradecemos a todos por esta manhã, por estarmos aqui reunidos, né, que é uma alegria sempre. E o passe não é obrigatório. Aqueles que estiverem bem, não quiserem tomar o passe, não tem problema nenhum. Pode ficar nas nossas varandas, pode no nosso quintal ali do lado, como eu já falei, na nossa hortinha, nas nossas flores. Então, fiquem à vontade, tenham um bom